Ana Luísa, é o seguinte, ó. Se você tem, lembra que o fígado, ele é o responsável em transformar um tipo de bilirrubina em outro tipo, que a gente chama de bilirrubina indireta em bilirrubina direta, sendo a primeira, a indireta, né, que ela é lipossolúvel, e a segunda, que é a produzida pelo fígado, pela hepatócito, ela é hidrossolúvel. Então, a primeira é lipo, a segunda é hidro. Quando o fígado produz essa bilirrubina, que é hidrossolúvel, a gente chama de BD, né, que é a direta, ela fica armazenada na bile, né, junto ali com sais biliares, e quando a bile é liberada no intestino, ela sai junto, chega no intestino, as bactérias intestinais transformam essa bilirrubina no urobilinogênio, que é incolor, e depois na estercobilina, que dá cor marrom às fezes, tá? Bom, então tem essa via de produção, de eliminação. Só que é o seguinte, quando você tem uma obstrução das vias biliares, seja porque a pessoa está com um tumor que está ali crescendo na cavidade, obstruindo as vias, ou porque ela está com um cálculo principalmente de colesterol, aquelas pedras, né, que são formadas na própria vesícula ou nas vias biliares. E aí, quando vocês pensarem em vias biliares, nós temos as vias biliares intrahepáticas e extrahepáticas, tá? Então, o início das vias biliares, ela começa dentro do fígado. Então, a gente fala em vias biliares intrahepáticas e depois que sai, as extrahepáticas. Então, o cálculo, ele pode estar presente nas vias biliares ou na própria vesícula, né? A partir do momento que você tem uma obstrução, o que está ali na vesícula, na bile, que é produzido, ou nas próprias vias biliares intrahepáticas, volta para a corrente sanguínea. Então, assim, essas substâncias que deveriam estar sendo eliminadas nas fezes, voltam para a corrente sanguínea, principalmente porque elas são várias são hidrossolúveis, se dissolve no plasma, né? Então, a pessoa vai ter, por exemplo, coceira. Coceira, que é típico da obstrutiva, né? As substâncias que estão ali presentes na bile, que passam para a corrente sanguínea. Então, você tem sais biliares e outras substâncias, né? A própria bilirrubina direta. Eles não sabem exatamente quem causa a coceira. Seria o conjunto dessas substâncias que está acumulando, ou se são só os sais biliares. Mas a pessoa sente muita coceira, né? Aí, como essa bilirrubina direta volta para o sangue e ela é hidro, sai na urina. Aí a urina fica cor de Coca-Cola ou fica escura. Então você tem lá o que a gente chama de colúria, tá? Dor no flanco direito, né? Do flanco superior direito, em função da obstrução. A colia, né? Como ela está com a bilirrubina não está chegando no intestino, ela você não produz estercobilina, que dá cor marrom às fezes. Bom, fezes gordurosas, mesma coisa. Como os sais biliares não estão sendo liberados, né? Não estão chegando no intestino, você não tem emulsificação das gorduras e com isso não faz a digestão, sai nas fezes, as fezes gordurosas. E aí, Ana? A obstrução da bile necessariamente leva a uma obstrução do caminho do fígado, ou não? Sim. Tudo que é liberado, por exemplo, o fígado produz, aí tudo que ele produz, tudo que ele metaboliza, tudo que ele produz não, tudo que ele metaboliza, desde um agrotóxico até o metabolismo de um neurotransmissor, essas substâncias podem ser armazenadas na bile, não necessariamente. Tem algumas substâncias que voltam para a corrente sanguínea direto. A partir do momento que você tem uma obstrução dessas vias biliares, elas podem voltar para a corrente sanguínea. Tá? Então, não é tudo que o fígado produz, mas tudo que ele metaboliza e normalmente elimina via hepatointestinal pode voltar para a corrente sanguínea em função da obstrução. Sim. Ah, então tranquilo. É porque, na verdade, eu tinha entendido a questão do semestre passado, eu entendia desse semestre, eu não estava conseguindo interligar os dois. Mas agora rolou. Obrigada, professora. Nada. Professora. Quem vai primeiro? A Thaís? Não, pode perguntar aí, alguém tinha falado antes de mim. Vai, então. Tá bom, então. A albumina, então, ela vai para a bile, porque você falou que da nasarca, e eu não entendi muito bem qual é a ligação da nasarca com a obstrução das vias biliares. Não, é o seguinte, ó.
Nem tudo que o fígado produz vai para a bile, tá, gente? Então, a gente tem que pensar o seguinte, o fígado, ele é produtor de uma série de substâncias, e as substâncias são secretadas na corrente sanguínea. Então, a albumina que é produzida vai para a corrente sanguínea, você tem o hormônio, que a gente chama de somatomedina, vai para a corrente sanguínea. Então, uma série de substâncias, as lipoproteínas que nós estamos discutindo, né, VLDL, HDL, vai para a corrente sanguínea. Então, são secreções produzidas pelo hepatócito que vão para a corrente sanguínea, e a albumina é uma delas. Agora, algumas substâncias do metabolismo são eliminadas pela via hepatointestinal. Então, quando a gente fala via hepatointestinal, é fígado, vesícula, intestino, fezes. Essa é a via de eliminação, hepatointestinal. Então, nem tudo, tá? A questão da nasarca, o Igor, é que se você tiver uma lesão hepática, então, para você justificar uma nasarca, você tem que ter lesão hepática. Porque uma lesão que comprometa a produção de albumina não seria uma obstrução. Então, a obstrutiva, você não vai ter uma nasarca. Já a intrahepática, né, a lesão do fígado, e aí uma fibrose, uma cirrose e tal, aí você pode ter esse acúmulo essa redução de albumina. Se reduz a albumina, reduz a pressão oncótica, e aí a água do vaso começa a escapar para o interstício. Pegou? Então a nasarca não é um sinal da obstrução, e sim de um problema hepático, né? Sim, justamente. A nasarca. Agora, a gente tem algumas situações, por exemplo, deixa eu ver aqui. Não, a outra é ascite, não tá certo. A nasarca é redução. Tem que ter hipoalbuminemia, tá? Tem uma outra possibilidade para a nasarca, mas aí não tem nada a ver com o fígado. Seria insuficiência renal crônica, ou seja, uma lesão renal, o rim não está eliminando líquidos, e aí você tem um edema generalizado, tá? E uma outra situação que vocês vão ver na Fisiomédica 2 é insuficiência cardíaca crônica, tá? Então, ou até mesmo aguda, né? Então, na insuficiência cardíaca, você pode ter uma retenção de líquidos. Então, você tem um edema generalizado. Na insuficiência renal crônica, você também pode ter um comprometimento da eliminação de líquidos. Aí você tem edema generalizado. Agora, no caso específico do hepatócito, é por causa da albumina. Tá bom? Tem um outro caso renal também. Tem uma situação, o Igor, que é muito interessante. Quando você começa a ter lesão renal, tem casos onde a pessoa perde muita albumina na urina. Tem uma albuminúria. E quando a pessoa perde muita albumina na urina, também dá a nasarca. Mas esse é um caso que vocês vão ver lá pra frente, gente. Tá muito cedo ainda, tá? Thaís. Professora, eu estava pensando esses dias, como acontece, né, esse quadro, de que forma isso poderia se manifestar em quem não tem a vesícula? Tipo, porque ela não tem a vesícula para ter uma obstrução, mas ela pode ter alguma característica obstrutiva pelo fato dela não estar tendo liberação da bile? Sim, olha só. Vamos supor que a pessoa já teve um diagnóstico de colelitíase, né, de cálculo, e já fez a retirada da vesícula, né? Então, ela já tirou a vesícula. Quando você faz a retirada da vesícula, você mantém uma conexão do hepatócito, né, do fígado com o intestino. Então, os sais biliares e a bile vão continuar sendo secretados diretamente do fígado para o intestino. Então, o que você perde é o acúmulo, o local onde você armazena. Então, a vesícula é só um local de armazenamento. Uhum. E aí, o que acontece? Uma pessoa que tenha, vamos supor que você vai comer uma feijoada. Se você come uma feijoada é mais gordurosa, então, às vezes, você tem bile suficiente na vesícula para fazer aquela digestão, porque muita gordura chegando, tem que ter muitos sais biliares. Agora, quando uma pessoa faz a retirada da vesícula, ela depende da produção na hora. Então, a alimentação dela não pode vir com muita gordura, porque a bile vai sendo produzida e secretada, produzindo e secretada. Então, não tem armazenamento. Aí você vai fazendo a emulsificação aos poucos. E aí a pessoa começa a pode ter uma esteatorreia
se ela ingerir muita gordura de uma vez só, porque ela não tem bile suficiente, né, sais biliares suficientes para emulsificar. Então, a esteatorreia pode acontecer naquela pessoa que já retirou a vesícula, tá? Agora, uma pessoa que teve cálculo uma vez e retirou a vesícula, pode acontecer dela ter outros cálculos. Lembra que eu falei que nós temos as vias biliares intrahepáticas e extrahepáticas? Então, a pessoa também pode começar a obstruir as vias intrahepáticas. Então, ela pode começar a ter outros sintomas também, mesmo que ela tenha tirado a vesícula. Entendeu, Thais? Uhum. Mais alguém? Mais alguma pergunta, gente? Não? Bom, então vamos deixar para a gente discutir o estudo dirigido daqui a pouco. E vamos continuar aqui. Eu lembro que nós discutimos a questão do quilomicron, né? Eu cheguei nessa fase aqui de VLDL e LDL, aonde o LDL é produzido, como que ele é produzido. Não, prof. Não? Tá, então justamente isso que eu quero discutir. Olha só. Quando nós discutimos aqui o quilomicron, nós vimos, só para a gente relembrar, que o quilomicron é produzido pelo enterócito, né, que é uma junção, é uma lipoproteína de densidade muito baixa, é enorme, mas a densidade muito baixa em função do teor de gordura. Você tem aí 90% do conteúdo do quilomicron é TGL, é gordura pura, tá? Então, o enterócito produz essa mistura, né, de fosfolipídio, colesterol, ApoB48 e mais o TGL, e lança no linfático, depois chega no sangue, né? No sangue ele recebe essas ApoC2 e ApoE do HDL, aí vai transitando no sangue, chega na fibra muscular, principalmente a cardíaca, e também na superfície aqui do adipócito, na célula endotelial, na célula do vaso desses tecidos, tem a LPL, ou a lipase lipoproteica, que é capaz de degradar esse TGL para você fazer a entrada dessas substâncias na célula. Então, o TGL, lembra que eu falei que o TGL não entra, o TGL é uma macromolécula, então não tem transportador para TGL, então, obrigatoriamente, você tem que pegar o TGL, quebrar, e ele vai ser transportado, o ácido graxo, o glicerol, vai entrar dentro da célula, né? Para ativação da lipase lipoproteica, lembra que eu falei que precisa da ApoC2, então a ApoC2 é na verdade a gente chama de coenzima, ela ativa a lipase lipoproteica, que é uma enzima, e ela quebra o TGL para entrar, né? Inclusive nós discutimos a questão da deficiência, que a pessoa poderia ter uma deficiência da ApoC2, que é justamente o caso do artigo, tá? E uma outra informação importante que eu falei com relação à lipase lipoproteica, que a lipase, a expressão dela aumenta de acordo com o nível de insulina. Quanto mais insulina, mais lipase lipoproteica. Menos insulina, menos lipase lipoproteica, né? Então, numa pessoa que come muito, que está engordando, a pessoa às vezes já é obesa, mas a questão é a insulina. O nível alto de insulina aumenta essa lipase. Agora, eu achei uma informação muito interessante outro dia, falando da expressão da lipase, e ele comentava assim que a lipase do músculo, ela diminui com a alimentação excessiva, ou seja, se o nível de insulina aumenta muito, a lipase que predomina é a do adipócito, então aumenta a expressão da lipase lipoproteica do adipócito. E se o nível de insulina cai, quem aumenta é a outra. É muito interessante essa informação. É como se você falasse assim, olha, para e pensa. Se vocês quiserem, eu vou repetir, tá, essa informação. Se você estiver comendo muita comida, muita insulina. Aí, esse nível mais elevado de insulina aumenta a expressão da LPL do adipócito, justamente para armazenar. Agora, se a pessoa começar a ter níveis reduzidos de insulina,
ela aumenta a expressão da LPL do músculo. Faz muito sentido, vocês não acham? Para e pensa. Se você não come muito, concorda que aquela gordura que está chegando no sangue ali, você tem que deixar ela para a célula usar como fonte energética e não para armazenar? Vê se não faz sentido para vocês essa informação. Então, ó, quando a insulina aumenta a expressão da LPL do adipócito. Ou seja, você está comendo muita insulina, vamos armazenar, vai engordar. Agora, quando a pessoa tem um nível mais baixo, então, por exemplo, a pessoa come pouco, e come pouca gordura. Então, ela tem um aumento, claro, que ela não vai ter o aumento, o nível de insulina vai estar mais baixo, né? Então, a LPL do adipócito fica baixa. Porque não faz sentido armazenar uma coisa que você não tem muito. Mas a LPL do músculo aumenta. Ou seja, a pessoa tem pouco, mas esse pouco que tem vai deixar o músculo usar. Muito interessante isso. Diga, quem que levantou a mão? Professora, não sei se é uma pergunta pertinente ou não, mas isso tem a ver com a resistência à insulina? Não, na verdade não. Tá? A resistência à insulina ela envolve a produção de adipocitocinas pela célula, pelo próprio adipócito, tá? E envolve também um metabolismo exagerado de lipídios. Então, as duas, e o nível excessivo de insulina, tá? Então, nós temos, na verdade, 3 fatores aí. A insulina em excesso altera mecanismos intracelulares, não é ali fora, é lá dentro da célula, e com isso interfere com o próprio receptor da insulina. E reduz a quantidade de receptor de insulina. E existe também a produção de citocinas, de adipocitocinas pelo adipócito, então conforme o adipócito vai aumentando de tamanho, ele vai produzindo mais adipocitocinas, essas adipocitocinas vão e alteram o receptor de insulina. E o outro, o metabolismo excessivo de lipídios, ou seja, um excesso de lipídios chegando no adipócito, também interfere com o mecanismo intracelular do receptor de insulina. Então, na resistência à insulina, Yuri, o que está alterado é o receptor da insulina. Ou você reduziu o receptor, então quando a gente fala redução de receptor, a gente fala em downregulation, regulação para baixo, né? Downregulation de receptores. Então, você reduziu a quantidade de receptor de insulina expresso na superfície. E alteração do mecanismo intracelular da insulina. Então, ocorrem alterações na parte interna da célula. Então, são alterações no mecanismo do receptor. Tá? Então, isso é a questão da resistência à insulina. A gente discutiu o semestre passado, me parece. Então, a gente está só relembrando e a gente vai voltar nesse assunto na Fisiomédica 1. Tá? Lembrou? Yuri? Foi Yuri? Oi. Isso. Tá. Então, essa questão da lipase lipoproteica, ela é só uma regulação. Porque se você come muita gordura, justifica você armazenar. Mas se você come pouca, é interessante você deixar a célula utilizar. Então, essa informação que nem todas, igual na aula passada eu comentei que a lipase aumenta a expressão com insulina, né? Só que eu não falei das diferenças, né? Eu achei que eram as duas, na verdade não é. Então, o do adipócito, realmente a expressão aumenta com o nível de insulina. Já o da fibra cardíaca é inversamente proporcional. Então, na hora que a insulina reduz, né, é que você aumenta aí a expressão dessa lipase. Ok? Professora? Diga. Essa lipase, ela só tá na fibra cardíaca, né? Não tá nos músculos esqueléticos, né? Tem também, tá? Então, na fibra muscular esquelética, nós temos também essa expressão da lipase. Na cardíaca, predomina, porque a célula cardíaca, ela utiliza como fonte energética ácidos graxos. Na fibra muscular esquelética, ela tem a capacidade de utilizar, mas geralmente não usa. Então, é raro você ver um músculo, ele usa preferencialmente glicose. Na falta de glicose, ele prefere utilizar corpos cetônicos e aminoácidos.
E raras vezes ele vai utilizar ácido graxo. Então, assim, é uma questão assim, tem enzima? Tem. Mas tem muito? Não. Então, a fibra muscular cardíaca, não, ela usa muito o ácido graxo como fonte energética. A fibra muscular esquelética, glicose primeiro, aminoácidos, corpos cetônicos em segundo, e, por fim, ela usa aí os ácidos graxos. Tá ok? Ok, obrigada, André. Nada. Bom, aí nós relembramos essa parte aqui, né, da ApoC2. Depois nós discutimos o seguinte, que o quilomicron remanescente, aquele que já tinha liberado triglicérides, ele devolvia a ApoC2 para o HDL, mas ele tinha a ApoE ainda, e aí com isso ele era reconhecido pelo hepatócito, e o hepatócito captava, fazia uma endocitose desse quilomicron, né, do que sobrou do quilomicron. Então você tinha lá, desse quilomicron remanescente, fosfolipídio, colesterol, a ApoB48 e um pouco de TGL. Bom, o fígado pegou. Agora que ele pegou, ele tem que fazer alguma coisa, tá? Então, o que acontece? O fígado, ele vai produzir esse aqui, ó, a VLDL, ó, a lipoproteína de baixíssima densidade. Repare o seguinte, olha a diferença do VLDL para o quilomicron aqui embaixo, olha. Você tem um pouco menos de triglicérides, tem um pouco mais de colesterol, mais fosfolipídio e mais proteína. Essa proteína aqui não é mais a B48, é a ApoB100. Então, a lipoproteína a apolipoproteína que o fígado produz é a B100. O enterócito produz a B48. E aí ele faz esse agregado, essa lipoproteína, né, de baixíssima densidade, que é o VLDL, Very Low Density, né, e lança na corrente sanguínea. Então, esse trajeto aqui, tudo que nós discutimos para o quilomicron, vale para o VLDL, tá? Então, repara o que aconteceu, olha só. Acho que essa imagem aqui tá melhor. Essa aqui eu achei mais interessante do que a anterior, mas depois a gente volta no anterior. Olha. Aqui tá o seu hepatócito. Prof. Em roxinho. Diga. Rapidinho. Eu só não entendi uma coisa. O quilomicron remanescente, ele se transforma no VLDL? Não. É o seguinte, ó. Você tem o quilomicron remanescente, ele é recaptado aqui, né? Então, você capta aqui, ó, o hepatócito faz endocitose desse quilomicron. E esse quilomicron tem triglicérides, fosfolipídio, colesterol e proteína, certo? Aí ele degrada, por exemplo, a ApoB48, ele vai degradar e vai liberar os aminoácidos. Esse fosfolipídio, colesterol, triglicérides, ele vai juntar, vai pegar isso e vai produzir uma outra lipoproteína. Então, ele vai produzir a ApoB100, vai agregar com esses fosfolipídios, com colesterol e com o triglicérides, e vai produzir uma nova lipoproteína. Então, você não transformou uma coisa na outra, você produziu uma nova. Essa nova lipoproteína, inclusive a proteína é diferente, né? A do enterócito era a ApoB48, essa aqui é a ApoB100. Então, ele produz um novo agregado, que é a VLDL, e manda esse agregado para a corrente sanguínea. Então, aqui, olha só, nesse slide aqui, vocês estão vendo a biossíntese do LDL, né, que a gente vai explicar, olha só. O fígado produziu VLDL. Então, vocês estão vendo em roxinho, do lado esquerdo aqui, o hepatócito. E o hepatócito produzindo, então, esse agregado aqui em cima, amarelinho, com bolinhas vermelhas e tal, que é a VLDL. Então, repare que eu tenho a ApoB100 em verde, e ele também recebe do HDL, da mesma forma que a gente viu para o quilomicron, ele também recebe do HDL a ApoC2 e a ApoE, tá? Então, esse VLDL que surgiu do hepatócito, ele tem ApoB100, ApoE e ApoC2. O quilomicron era ApoB48, ApoC2 e ApoE. Então, era só a Apo estrutural que era diferente. Quando ele passar nas células,
Aí não seria só aqui no músculo, não, tá? Aqui tá mostrando músculo, mas não é só no músculo, não. No músculo, no tecido adiposo, na fibra cardíaca. Aí o que vai acontecer? Esse VLDL vai também ativar a LPL. A ApoC2 dele, né? Vai ativar a lipase lipoproteica. Para você ter a entrada do ácido graxo, do glicerol, igualzinho o quilomicron. Tá? É como se você falasse assim, é uma nova tentativa de distribuição. Você teve quando você teve a alimentação, que as gorduras chegaram da alimentação, você já começou a distribuir para as células. O que você não distribuiu, voltou para o fígado. Aí o fígado vai, agrega de novo e manda para o sangue. Fala, vamos distribuir de novo. Distribui de novo. E aí o VLDL vai continuar liberando, por exemplo, o TGL. Esse TGL que voltou para o fígado, ele manda de novo. Fala, manda para lá. Não deixa comigo aqui, não. Manda para depósito, manda para o músculo, alguém vai usar isso aí. E aí o VLDL vai chegar aqui olha a imagem anterior. Acho que mostra bem isso aqui. Não, mais ou menos. Não gosto muito dessa aqui, não. Aí o VLDL vai chegar nos tecidos, vai ativar a lipase lipoproteica, vai ter entrada do ácido graxo glicerol, que vai ser usada ou como fonte energética ou para armazenar, tá? Bom, até aí tá tranquilo, gente? Entendeu? Sim? Eu ainda não entendi, não. Não? É a parte da formação do VLDL. A outra parte eu entendi, que usa receptor a mesma coisa, pega do HDL, essas coisas todas, mas eu não entendi a formação. Tá vendo aqui é o quilomicro, né? Remanescente. No quilomicro remanescente, você tem o quê? TGL, que sobrou, fosfolipídio, colesterol e ApoB100. Aí eu falei assim, ó, tem uma endocitose aqui. Quando tem endocitose, vocês lembram de cito? Que você forma uma vesícula endocítica, essa vesícula endocítica liga com o lisossoma e forma o vacúolo digestivo, onde você vai degradar aqueles constituintes. E aí você degrada, por exemplo, a proteína, a ApoB48, você degradou. O colesterol não tem jeito de degradar, né? Não tem como quebrar aquele anel, o fosfolipídio você pode degradar ou não. E o TGL. Isso que chegou para o hepatócito ele vai lidar com isso, ele vai fazer alguma coisa. Então, ele agrega novamente. Então, ele produz uma nova proteína, que é a ApoB100. Essa ApoB100 vai fazer conexões com essas gorduras, então, fosfolipídio, colesterol e o triglicérides. E você vai formar esse novo agregado. Esse novo agregado tem um nome diferente, VLDL. Tá? Por quê? Se você for olhar aqui, ó, a densidade dele, o tamanho dele é menor que do quilomicro. Olha o gráfico de cima, tá, gente? O tamanho do quilomicro, da partícula, e o de baixo, o tamanho da partícula, e embaixo você tem um conteúdo. Então, como ele tem menos TGL, né, ele é menor. Então, a densidade dele também é um pouco mais baixa, tá? Então, você tem very low, uma densidade muito baixa, e é uma nova lipoproteína, não é a mesma. Aí, o seu hepatócito lança na corrente sanguínea aqui, ó, produziu, lançou na corrente sanguínea essa lipoproteína, e aí, quando ela encontra com a HDL, ela recebe a ApoC2 e a ApoE, igualzinho o quilomicro. E oi? Oi. E aí? Sim, deu. Uhum. Deu, professora. Muito Deixa eu obrigado. só ver quem tá batendo. Gente, só ver quem tá batendo aqui na porta. Um minutinho só.
Vamos lá? Continuando aqui, ó. Então, depois, esse aqui deu um probleminha aqui em casa, mas rapidinho. De vez em quando eu tenho que resolver aqui. Depois que você produziu a nova lipoproteína e ela vai passar, né, pelos tecidos, pelo músculo, pelo tecido adiposo, apesar da imagem que está só músculo, tá? Você vai ter a ativação da LPL pela ApoC2, que ele tem ApoC2, e vai pegar e tirar o triglicérido de novo. Então, você vai pegar o VLDL e vai tirar esse TGL dele, o triglicérides. Depois que você tirar ali 90% desse TGL, ele vai virar VLDL remanescente. Entenderam a história? Só que esse VLDL remanescente, que igual tinha o quilomicro remanescente, agora tem VLDL remanescente, ele também é chamado de IDL. O que é um IDL? É uma lipoproteína, tá? Lipoproteína de densidade intermediária. Tá ok? Esse I aí é de intermediário. Lembra que era very low? VLDL. Aí ele perdeu o triglicérides, a densidade dele foi aumentando. Aí passou para IDL, que é o de densidade intermediária. Intermediária quem? É porque vai vir outro agora. Vai ter um outro. Tá? Agora, repare aqui. Vou continuar. Se eu não entender, me para. Professora? Diga. Só uma dúvida antes. Tá. O que você tinha falado assim, meio que a lógica, porque ele fazia o VLDL. Você pode repetir para mim, por favor? Depois que o quilomicron remanescente voltou com aquele resto de gorduras, o hepatócito captou. Ele fez aquela captação ali via ApoE. Não justifica o hepatócito ficar armazenando aquilo ali, aquela gordura. Então, ele vai fazer uma nova tentativa para distribuir, para que as outras células utilizem, ou armazenem no adipócito. Fígado não é local de armazenamento. Não tem por que armazenar ali a gordura. Inclusive, quando você tem acúmulo de gordura no hepatócito, tem um nome, né, que a gente chama de esteatose. Então, essa gordura que está ali, eu tenho que mandar de volta. Manda para o sangue de novo, para que as células utilizem aquela gordura como fonte energética, ou para o adipócito armazenar, porque o adipócito é a célula especializada em armazenamento. Não é o hepatócito, é o adipócito. Então, essa formação do VLDL tem esse objetivo. Você reenviar essa gordura para as células, para que elas utilizem, ou para que o adipócito armazene. Não o fígado, né? Show, obrigada, professora. Agora absorvi direitinho. Beleza. Depois que você já liberou agora o TGL para as células, aí você tem, então, o VLDL remanescente, que é o IDL, densidade intermediária. Esse IDL, ele vai encontrar com o HDL de novo. Igualzinho a gente viu aqui, ó. Aqui, ó. Que tinha um quilomicron reencontrando com o HDL, devolvendo a ApoC2, né? Então, aqui, na verdade, nós vamos ter dois caminhos a seguir. Ele pode devolver só a ApoC2, ou ele pode devolver a ApoC2 e a ApoE. Só que vai ter um detalhe. Quando ele devolve, ele também recebe colesterol do HDL. Então, existe uma transferência ali entre o VLDL remanescente, que é o IDL, né? Com o HDL. Então, na hora que um encontra com o outro, aí você, olha, toma sua ApoC2 aí, que eu não tô precisando mais, não. Pode pegar a ApoE, fica com você também, tá? Aí o HDL vira e fala assim, então toma aí um pouquinho de colesterol, carrega aí. Aí esse de densidade intermediária, o IDL, né, recebe esse colesterol do HDL. E na hora que ele recebe, ele vira quem? LDL. A lipoproteína de baixa densidade. Repare, gente, a densidade muda. Então, quando a gente fala aqui, ó, very low density, ou low density, ou right, né? A densidade muda de acordo com o conteúdo da lipoproteína. Então, quando você tinha a VLDL, que ela tinha muito triglicérides, conforme ela perdeu, mudou a densidade dela também.
né? Então, você perdeu gordura, ela passou a ser IDL, de densidade intermediária. Beleza. Aí, ela continua no sangue. Quando ela encontra com o HDL transfere colesterol para ela. Muda a densidade de novo. Aí, ela se transforma em low density, ou seja, densidade baixa, ALDL. Então, se alguém perguntar assim, perguntar para vocês, aonde é a origem do LDL? Ó, o LDL é formado na corrente sanguínea. Mas a partir de quem? A partir do VLDL remanescente, ou do VLDL. Porque lembra que quem produz VLDL é o fígado. O hepatócito produz VLDL com ApoB100, fosfolipídio, colesterol, triglicérides, e muito triglicérides. Aí mandou para o sangue, o VLDL perdeu esses ácidos graxos e o glicerol, né, perdeu o TGL, virou um VLDL remanescente, que a gente chama também de IDL, mas na hora que ele reencontrar com o HDL, e ele devolver a ApoC2, ou devolver a ApoC2 e a ApoE, ele recebe colesterol e passa a ser chamado de LDL. Então, ele passa a ser chamado. Ele se transformou no LDL em função da densidade ter mudado. Mudou o teor de gordura, mudou a densidade. Professora, mas eu não estou entendendo. Porque quando você olha aqui o HDL, esse HDL, ele quase não tem colesterol, ele tem pouco colesterol. Ele tem muita proteína. Aí vocês têm que lembrar que eu falei com vocês que esse HDL é aquela lipoproteína que ela fica transitando no sangue, e aonde ela tem lá, por exemplo, viu um colesterol que se depositou, ela vai lá e capta, viu outro colesterol que se depositou, ela vai lá e capta. Então, ela tem essa capacidade de recuperar esse colesterol que tenha se depositado na parede dos vasos, e ele vai, passa ali e tira. E esse HDL, então, ele vai retirando, só que ele vai retirando na hora que ele reencontra, quando ele encontra com a VLDL remanescente, com o IDL, ele fala assim, toma que o filho é teu, eu só peguei, agora você vai e leva. Então ele passa esse colesterol para o LDL, para o IDL, né, densidade intermediária, aí ele se transforma em LDL, muda a densidade porque recebeu esse colesterol. E o HDL continua o trabalho dele. O trabalho dele é como se fosse uma fiscalização, né? Ele vai transitando e vai olhando, caiu o colesterol ali, pegou, caiu o colesterol ali, pegou. Então, ele vai evitando que o colesterol se deposite na parede dos vasos e, com isso, evitando a formação dos ateromas. Até aí deu. Sim? Como é que a gente faz para aumentar o HDL? Vou chegar lá nesse ponto. Todo mundo quer, né? Obrigada. Depois que fica sabendo que o trem é bom, todo mundo quer aumentar o HDL. Não é? Bom, agora, esse LDL, gente, que a gente chama de lipoproteína de baixa densidade, e a gente, na verdade, popularmente é conhecido como colesterol ruim, né? Na verdade, a função do LDL é levar colesterol para células que vão precisar dele. Por exemplo, glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, ela produz hormônios à base de colesterol. Né? Os ovários e testículos também produzem hormônio à base de colesterol. Então, na superfície dessas células, você tem um receptor para LDL, tá? Justamente para você fazer essa captação de colesterol. Sem colesterol, eu não produzo hormônios esteroidais. Eu não produzo, por exemplo, aldosterona. Então, os hormônios esteroidais, vamos relembrar aqui, ó, eu tenho aldosterona, tenho cortisol. Então, ó, aldosterona, gente, é um hormônio que se você ficar uma semana sem ele, você morre. Então, é um hormônio que faz controle do que a gente chama de balanço hidroeletrolítico, né? Mantém os níveis de sódio, potássio e água no seu corpo, né? Então, ele é extremamente importante para a manutenção dos níveis de sódio, potássio e água. Cortisol é o hormônio do estresse, importantíssimo também. Toda vez que você estressou, fisicamente, emocionalmente, tem que liberar cortisol.
Então, hormônio esteroidal também, né? Hormônios sexuais, estrógeno, progesterona, testosterona. Testosterona. Todos são esteroidais, estão lá do ovário, testículo, né? E um também importantíssimo, colecalciferol, que é a vitamina D. Também é esteroidal. Então, esse aí você vai mandar lá na pele, você produz aqui na pele, ó. Então, várias células do seu corpo precisam de colesterol para a produção de hormônios, que são esses, então, suprarrenal, ovário, testículo, e a pele, né, que produz a vitamina D. E nós precisamos do colesterol para estabilização de membrana dos neurônios. Então, quando a gente fala assim que de maturidade do sistema nervoso, na verdade, você tem que ter um nível maior de colesterol na membrana plasmática, não só do neurônio, né, mas principalmente o neurônio faz muita diferença. O colesterol, ele faz parte da composição da membrana plasmática das células. E esse colesterol, ele estabiliza essa membrana. É importante que você tenha colesterol para estabilizar essa membrana. Né? Numa criança, por exemplo, você não tem um nível de colesterol tão alto ainda na membrana, e isso repercute na estabilização. Então, só para vocês terem uma ideia, um exemplo, né? A gente sabe, por exemplo, que a febre alta em crianças pode causar uma convulsão, mas a mesma febre no adulto não causa. Então, o que o adulto tem que a criança não tem? Por que a criança com febre tem convulsão e o adulto com a mesma temperatura não tem? É por causa da estabilização dessa membrana plasmática, que tem a ver com colesterol. E isso vai acontecendo com o passar do tempo, né? Chegando na fase de adolescência e adulto, você vai estabilizando, então você não vai ter mais convulsão, uma febre de 39 graus. Uma criança, a partir do momento que ela chega em 39, a gente já fica com a orelha em pé, porque já tem risco. Né? Uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, uma febre de 39, existe risco já de ter convulsão. No adulto é acima de 42 graus, você ter uma convulsão, 41, 42 graus. Entenderam? Bom, então voltando aqui, o LDL, o tão famoso LDL, que o pessoal fala mal pra caramba dele, que não, colesterol ruim, na verdade ele tem uma função importantíssima, porque é ele que distribui o colesterol para as células que precisam. Então, toda célula que precisa de colesterol vai ter um receptor para LDL, um receptor específico para LDL. E aí você vai ter essa captação, tá? Além disso, os próprios macrófagos também apresentam um tipo de receptor para LDL, chamado de scavengers, receptores removedores. E aí, em inglês seria scavengers. Scavengers. Esse é um receptor encontrado em macrófagos que detecta o LDL e capta. Né? Então, ele está muito envolvido na formação das placas ateroscleróticas, tá? Mas, assim, as células que precisam de colesterol, então, suprarrenal, ovário, testículo, neurônio, tem receptor para LDL. Tá bom? Então, aqui, ó, nos próximos slides, olha aqui, ó. Diga. Você pode repetir de novo rapidinho a função do scavenger, que eu não vi? Tá. Deixa eu ver se tem o scavenger aqui na próxima. Deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Conversão, LDL, ajuste mediado por receptor. Não tem o scavengers aqui. Bom, aqui, ó. Você tá vendo aqui, Bárbara, ó. Depois que você formou, aqui tá o IDL, tá vendo aqui embaixo do vaso sanguíneo? Tem o IDL remanescente.
Uhum. né? Então, esse IDL, se ele devolver as duas apos, ele fica sem apo nenhuma, né? Então, se ele ficar sem apo nenhuma, não tem como o hepatócito captar, via ApoE, tá? Aí, ele virou aqui LDL, né? Porque ele recebeu colesterol, e aí ele pode ser captado por receptores específicos para LDL. Então, eu tenho no hepatócito, na glândula suprarrenal, eu tinha esquecido do hepatócito, né? Glândula suprarrenal, ovário, testículo, pele, tal, tem, tá? Neurônios. Mas os macrófagos também apresentam um tipo de receptor para LDL, que é chamado de scavengers, tá? Por quê? Quando você tem deposição de colesterol na parede do vaso, lembra das camadas do vaso, Bárbara? Íntima, média e adventícia. E adventícia. A íntima tem a célula endotelial, que está em contato com o sangue, e tem uma camada subendotelial, que tem tecido conjuntivo. Então, a íntima do vaso, na verdade, não é só o endotélio. Tem a camada de células endoteliais, que é o endotélio, e abaixo do endotélio, você tem a camada subendotelial, que tem tecido conjuntivo, tem macrófago, tá? Tem linfócito, tem matriz. Então, ali aquele macrófago, ele tem um receptor para LDL. Se por acaso o colesterol se depositar aqui sobre o endotélio e passar para a camada subendotelial, esse macrófago ele vai captar esse colesterol, esse LDL, né? E se ele captar demais, o próprio macrófago morre. Então, assim, ele é capaz de remover. Então, ele fala assim, é um receptor removedor, que é o scavengers, né? Ele é capaz de retirar aquele colesterol que caiu ali na íntima do vaso, passou para a camada subendotelial, ele retira, fica dentro dele. Só que se ele pegar muito, ele fica tão abarrotado que acaba necrosando. Então, a gente tem, por exemplo, nas placas ateroscleróticas, o que vai acontecendo é o seguinte, você vai captando a LDL vai passando para o endotélio, e aí quando chega na camada subendotelial, o macrófago vai, fagocita, tá? Só que com o passar do tempo ele morre em função, ele come tanta gordura que morre, sofre uma necrose, e aí você vai começar a atrair outras células ali, e aquele colesterol forma os cristais, aí você vai formando os cristais abaixo da íntima ali, né? E vai crescendo aquela placa. Então a placa vai tendo, vocês vão ver, a gente vai ver mais pra frente ainda, eu dou isso na Fisiomédica 2, mas você vai formando aquela placa com macrófagos que captaram aquele colesterol, aquelas células que morreram, né? Vai formando matriz ali, vai tendo depósito de colesterol, tá? Entendeu, mais ou menos? É porque eu não vou entrar em detalhes. Porque Entendi, prof. A formação da placa, do ateroma, a gente vai ver lá na frente, tá? O detalhe da formação. Mas esse scavenger, ele, como ele está na superfície do macrófago, ele acaba participando dessa formação. Tá bom? Entendi. Agora, é como se fosse só mais um mecanismo para tentar evitar a formação dessas placas, né? Sim, só que aí o tiro sai pela culatra, porque ele vai tirando o LDL, vai captando esse LDL, mas vai chegar uma hora que Mas ele vai mesmo morrendo. morre. Inclusive, quando a gente estuda ateroma, e a gente vai estudar a formação dos ateromas, eles falam assim, o macrófago vira uma célula espumosa, né? Inclusive na placa eles falam assim, tem células espumosas. A célula espumosa, na verdade, é um macrófago alterado. Ele está tão cheio de gordura, que ele tem um aspecto de uma célula espumosa. Daí o nome, mas por causa do excesso de gordura. Mas era um macrófago. Infelizmente, virou uma célula espumosa, lotada de gordura, e acaba que a célula morre, né? Sofre aí uma ruptura, e esses cristais caem na matriz, ali na camada subendotelial, e vai se depositando e vai aumentando, né? E os macrófagos ainda participam de mais coisa, porque eles não fazem só isso, não. Ainda tem aí, a própria placa, ela acaba crescendo, em parte por causa do macrófago. Ele ajuda nesse crescimento dessa placa, infelizmente. Quem me chamou?
Sem ser Bárbara, mais alguém? Foi o Igor. André, então esse receptor removedor, ele não vai pegar o LDL, e sim o colesterol deixado pelo LDL, né? Ele capta o LDL. Ele capta o LDL. Entendi. Só que aí acaba que ele não... Por exemplo, o fosfolipídio, você consegue degradar. Proteína, você consegue degradar. Agora, degradar o anel de colesterol, lembra dos 4 anéis de colesterol, a estrutura esteroidal, você não consegue lidar com aquilo ali. Então, aquilo ali acaba acumulando. Entendeu? Entendi. Uhum. Bom, aqui, de nada. Aqui tem 2 destinos, vocês estão vendo que tem 2 rotas aqui, tá? É só um detalhe, isso aqui não precisa preocupar com isso, não. É porque, assim, se o IDL devolver as 2 APOs, ApoC2 e ApoE, ele não é captado pelo hepatócito pelo receptor de ApoE. Então, ele é captado por um receptor específico de LDL, tá? Então, essa parte de baixo aqui, ó, da bolinha vermelha aqui, ó, que é o LDL, né? Ele vai ser captado por um receptor específico para LDL. Agora, se ele não devolver a ApoE, ele vai ser captado pelo receptor da ApoE, tá? Aqui não está muito explicado esse trem direito, mas é isso que o desenho é essa explicação. Então, se ele não devolver a ApoE, quando passar no hepatócito, esse LDL também é captado pela conexão do receptor da ApoE. Se ele não tiver ApoE, tem receptor para LDL, tá? Que é via ApoB100. De qualquer forma, professora, por que o LDL voltou para o fígado? Porque ele vai tentar resolver esse problema, tá? Se eu tô com muito colesterol, o LDL está muito elevado no sangue, por exemplo, o fígado vai continuar tentando resolver essa situação desse colesterol, tá? Inclusive porque colesterol, gente, é a fonte de produção de sais biliares. Então, para o fígado produzir sais biliares, ele tem que ter colesterol também. A produção é via sais biliares, né? Então, é por isso que ele tem receptor para LDL, é por isso que ele capta também esse LDL para utilização. E se por acaso ele não utilizar para produção de sais biliares, ele produz VLDL de novo. Produz VLDL, manda de novo. Assim, alguém vai querer, alguém vai precisar. E fica esse circuito, né? Vai e volta, o fígado e os tecidos, para tentar resolver o problema das gorduras. Ficou claro isso aí, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente no slide anterior. Espera aí. Eu não consigo ler, a letrinha é minúscula, gente. Meu problema de visão aqui não está me permitindo fazer a leitura. Mas acho que tem nada não. Vocês conseguem ler melhor? Vê se tem alguma diferença aí marcante nessa imagem aí. Tem alguma coisa aí diferente do que eu falei? Ou alguma coisa que eu não falei? Tô lendo, prof. Tá. Lê aí se é a mesma coisa da imagem posterior ou se tem alguma diferença, que eu não estou conseguindo ler. Só se eu abrir externamente, aí eu consigo. Eu acho que tá tranquilo, acho que você falou tudo. Nada diferente do outro slide, não. Tá só um pouco mais detalhado o caminho, pelo que eu estou vendo aqui, está especificando as transferências também, de ApoC2 e ApoE. Aqui aparece a ApoB100. Mas ele fala que transfere, sempre transfere, ou tem algum lugar que ele fala que não transfere? Porque tem as 2 rotas, né? Tem 2 rotas. Uma que transfere, a outra que não transfere. A ApoE. Não, aqui está essencialmente a mesma coisa, só escrito, mas do que você falou Ô, prof, tem até mais.
Diga. Eu fiquei em dúvida uma coisa. Assim, quando o lipídiozinho tá lá, o TGL, ele vai entrar no adipócito, aí ele precisa quebrar para entrar. Mas aí ele vai quebrar em ácido graxo e glicerol. Aí o ácido graxo entra, e aí aqui no desenhozinho, o glicerol tá dizendo que tá voltando pro fígado de novo. Ele vai fazer o que com isso aí? Que eu esqueci. Peraí, qual imagem você tá falando? Qual slide? Desse aí mesmo. Tá Esse bem ali mesmo. no cantinho. Tem o ácido graxo entrando no adipócito e o glicerol tá assim, para o fígado. Ah, tá. Na seta preta. Tá, deixa eu caçar aqui. É porque é o seguinte, o glicerol, não são todas as células que conseguem lidar com o glicerol. O glicerol, eu tô vendo aqui embaixo, né? Aqui, ó, nessa parte de baixo, né? Tem algumas células que não conseguem lidar com o glicerol. No caso aqui, ó, o adipócito, que tá em amarelo, tá lá tecido, por exemplo, adipócito, né? O adiposo. Ele lida tranquilamente com o glicerol. Inclusive, o glicerol, os dois entram, o ácido graxo e o glicerol entram, para você utilizar os dois para a produção de TGL. Então, no adipócito, os dois entram. E você utiliza os dois para produção do TGL. Mas algumas células, elas não conseguem lidar com esse glicerol. E aí, muitas vezes, vai para o sangue, né? Por exemplo, o próprio adipócito, ele não consegue metabolizar o glicerol. Ele usa o glicerol para a formação de TGL. Agora, transformar glicerol em gliceraldeído, ele não consegue. Já o hepatócito, não. O hepatócito, ele faz isso aí no estalar de dedos, é tranquilo. Então, ele transforma o glicerol em gliceraldeído e o gliceraldeído entra na via glicolítica. Então, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, que o adipócito, ele pode pegar esse ácido graxo e glicerol para a produção de TGL. Agora, para metabolizar, ele consegue metabolizar o ácido graxo, mas ele não consegue metabolizar o glicerol em gliceraldeído. Já o hepatócito faz isso com muita tranquilidade. Sabe por que a gente tem esse comentário? Quando a gente vai... Vamos supor que você está em jejum. Quando você está em jejum, a gente vai ver que vai ter liberação de gorduras do seu adipócito. Então, você vai ter liberação dessas gorduras. Aí, o ácido graxo é liberado e o glicerol também é liberado, tá? Os ácidos graxos, eles podem ser utilizados por várias células. Então, por exemplo, a célula cardíaca pode captar, a célula muscular pode captar. Só que o fígado é que vai captar esse glicerol todo. Então, esse glicerol que é liberado do adipócito, né, no jejum, ele é transformado em gliceraldeído e volta para a via glicolítica. Tá? Então, esse slide aí, quem foi? Bárbara, né? É só para falar que o glicerol não é transformado, ele não é metabolizado em gliceraldeído pelo adipócito. Mas ele pode ser usado para armazenar. Armazenar, com certeza. Na verdade, por isso que a seta... Ele teria que ter colocado duas setas aqui. Uma seta preta com ácido graxo, uma seta com glicerol para dentro do adipócito, e depois uma outra aqui embaixo para o fígado. Especificando aqui que você formaria o TGL aqui dentro, mas o glicerol poderia ser metabolizado por outra célula. Porque são muitos detalhes, né? Mas até aqui deu para pegar? Deu para entender direitinho, gente? Deu sim, prof, tá de boa. Então tá. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar mais um café. Quem não acordou, acorda. E outra coisa, lembra que eu falei que eu quero que vocês apareçam para mim, tá? Hoje, né? Quem tá aí, que não deu oi, apareçam. E aí vamos discutir o estudo dirigido depois do intervalo. São 8h30, 8h33. Vamos fazer uns 15 minutinhos para tomar um cafezinho com biscoito. E voltamos aqui 8h45, 8h48, tá bom? Que a gente discute o GD, o estudo dirigido. E se sobrar tempo após a discussão do estudo dirigido, a gente começa já uma outra matéria, que já é metabolismo. A gente vai começar a falar do metabolismo dos ácidos graxos. Ok?
Ok. André, só uma dúvida. Sim? No cronograma tem provas da semana que vem. Ó. Vai mesmo? Não, então vamos fazer o seguinte, melhor. Já que a prova é semana que vem, eu vou ver se eu tenho mais umas perguntas aqui para a gente discutir dessa matéria aqui. Que aí fecha essa matéria aqui hoje, tá? Porque tem muita coisa clínica aqui na frente, né? No início aqui, ó. Então, mesmo que não tenham perguntas no estudo dirigido, eu vou fazer perguntas à parte. Aí vocês anotem aí para a gente tentar discutir esse conteúdo para a semana que vem. Eu tinha esquecido. Tudo bem? Não, beleza. E vai ser o horário todo ou vai ser um horário só de prova? Não, 2 horários, né? São 4 aulas. Tá. Então, vão ser 2 horários. Aí, a gente pode fazer de 2 maneiras. Vamos depois do intervalo, a gente discute como é que a gente vai fazer. Beleza. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu parar aqui.